Bom dia, boa tarde, boa noite. Como vocês estão? Professor, não sabia que hoje ia ter aula de música. Pensei que era aula 2 de verbo. Errou. Vamos lá. Eu não sei tocar, vou só dar um migué aqui. O verbo é uma palavra que indica estado e ação, fenômeno da natureza, aprenda nesta canção. O verbo indica tempo e algumas situações, cuidado com as palavras e suas terminações. Se o verbo termina em A ou também em EI, é forma infinitiva, o tempo não existe aí. Mas se for bem diferente a sua terminação, o tempo está presente na sua conjugação. Gostaram desse migué assim que eu dei, né? Peguei só pra dar um migué. Vamos dar aula de verbo, que é muito melhor que aula de música, né? Fala aí se gramática não é melhor que tudo isso que tá acontecendo. Vamos lá, hoje a nossa aula é um pouco mais breve, é uma aulinha de verbo. Isso que eu havia cantado, tipo TikToker, anteriormente, era mais relativo à última aula de verbo. Era aquela uma musiquinha pra decorar. Tem muitas paródias no que diz respeito aos verbos. Depois, no final da aula, eu coloco uma outra paródia de verbos impessoais que eu achei legal. Vamos falar de verbo. Hoje nós vamos fazer a parte 2 dos verbos, que nós vamos falar de outros assuntos que nós não comentávamos na última aula. E nós começamos falando da classificação da dualidade entre perfeito e imperfeito. Professor, eu sou perfeito. Ninguém é perfeito, gente. Todo mundo é imperfeito. É isso, professor? É questão de corpo, analisar, se a pessoa é perfeita ou errada. Não, gente. Perfeito e imperfeito são denominações que a gente classifica os tempos verbais. O pretérito perfeito, ele me traz uma ideia, ele me expressa um processo verbal mais pontual, não habitual. Agora, o imperfeito, por sua vez, ele já traz uma ideia habitual, durativa. Como assim, professor? Quando eu falo de pretérito imperfeito, eu estou falando de uma coisa que acontecia no passado. Existia uma frequência dessa ocorrência no passado. Era um aspecto mais habitual, durativo. Quando eu falo de um pretérito perfeito, eu estou falando de uma coisa que aconteceu no passado e lá acabou. É uma coisa pontual, não é habitual. Todas as vezes em que a vi, parabenizei-a. Pretérito perfeito. Vi e parabenizei, é uma coisa pontual. Eu vi ela, pronto. Parabenizei ela, pronto. Eu não fiquei parabenizando ela. Parabenizei, pronto. Agora, olha aqui, ó, todas as vezes em que a via, parabenizava. E por que isso é pretérito perfeito? Primeiro, por causa das desinências que ali estão, modo temporal que me indica que é pretérito perfeito. Agora, do ponto de vista semântico, perceba a diferença entre as frases. A segunda é uma ideia que transmite uma frequência. Todas as vezes em que havia. Ou seja, havia mais de uma vez. É uma frequência da ação. Olha a outra diferenciação. Em casa, estudava a lição que seus professores a ensinavam e fazia exercícios constantemente. Isso é pretérito perfeito, é uma ideia de rotina. Em casa, estudou a lição que seus professores a ensinaram e fez... Estudou a lição que seus professores a ensinaram e fez exercícios constantemente. É uma coisa mais momentânea. É uma coisa que não dura muito. É uma coisa mais pontual. Daí a diferenciação de sentido entre pretérito perfeito e pretérito imperfeito. Ok? Qual que é o modelo de um pretérito perfeito? Professor, eu sei. Modelo Brad Pitt. É isso? Modelo Gisele Bündchen. Não, gente. Pretérito perfeito. Em alguns verbos, a primeira e a terceira pessoa do singular, eles têm alguma terminação irregular. Ó, regulares e irregulares. Cantei, cantaste, cantou, cantamos, cantastes, cantaram. Agora olha o verbo vir. Eu vim, tu vieste, ele veio. Nós viemos, vós viestes, eles vieram. Houve, houveste, houve, houvemos, houvestes, houveram. Eu fiz, tu fizeste, ele fez, nós fizemos, vós fizestes, eles fizeram. Perceba que em verbos irregulares, que têm terminações irregulares, a primeira e a terceira pessoa são as mais evidentes de se notar determinada irregularidade. Ok? Não convém para nós
lermos e decorarmos todas as classificações verbais, porque nem eu sei, ninguém sabe, ninguém nunca saberei. Então, é mais de praxe para a gente conjugar isso aqui, já está na nossa gramática internalizada. Dúvidas? Conjugações.com.br. Não sei se existe esse site, mas deve existir. Quais são os derivados do pretérito perfeito? Quando a gente fala de tema é quando você une o radical com a vogal temática. Quando a gente fala de tema do pretérito perfeito, a gente tem que retirar a terminação do pretérito perfeito e acrescentar a terminação do tempo desejado. Ou seja, pretérito mais que perfeito, pretérito imperfeito, futuro do subjuntivo, são derivados do pretérito perfeito, gente. Como que você faz isso? Você troca as desinências. Olha aqui, o pretérito mais que perfeito, quais são as desinências modo-temporais que caracterizam o modo? Orá, orás, orá, ramos, reis e ramo. São as desinências que vão classificar um verbo que ele está naquele determinado tempo, daquele determinado modo. Ok? Pretérito imperfeito do subjuntivo, SSE, todas essas daí que ali estão representadas são as desinências que me indicam aquele determinado tempo naquele modo. Futuro do subjuntivo, o R, o res, o R, o mos, todas essas daí indicam o futuro do subjuntivo. Ver. Como que é a conjugação do verbo ver no pretérito perfeito? Viste. Tira a terminação STE, vi, mais urá, vira, pronto. Trocou e jogou no pretérito mais perfeito. Então, o pretérito perfeito ele pode ser um elo para você transformar uma conjugação em outra. Ok? Vira, viras, vira, vice, víssemos, vices, vir, vires, virmos. Tá vendo? Aqui nós conjugamos tanto no pretérito mais perfeito, quanto no pretérito imperfeito subjuntivo, quanto no futuro do subjuntivo. Ok? Aqui nós temos de novo esses exemplos, como que você transforma de um pretérito perfeito para outros modos. Ver, viste, tiro a terminação finalzinho, tiro o S, o T e o E sempre, conjugo na segunda pessoa, tiro o S, o T e o E. O que sobrar você vai acrescentar as desinências no finalzinho relativas àquela pessoa, ok? Essa tabelinha aqui é bom vocês darem uma olhadinha. Só que isso a gente já falando, a gente já meio que tem internalizado isso. Então não convém ficar lendo tudo isso aqui com vocês, ok? Pretérito mais que perfeito do modo indicativo é uma ideia anterior a uma ideia que ocorreu no passado. Como assim? É uma ideia completamente encerrada, é uma ação que ocorreu no passado, só que ela é anterior a uma ação já realizada. É um pontual encerrado lá no passado, já ocorreu faz muito tempo. Quando o gerente finalmente chegou, o cliente já saíra. A saída do cliente é anterior à chegada do gerente. Só que perceba, o gerente chegou, ou seja, uma ação pontual já no passado. Então, o pretérito mais que perfeito é uma ação, é como se fosse um passado do pretérito perfeito. Sacou? Quando o gerente finalmente chegou, o cliente já tinha saído. Tinha saído é a locução verbal que designa a mesma coisa que saída. Ok? Então, perceba que a ação de sair ela é anterior à ação de chegar. E a ação de chegar já está no passado. Então, é um passado do passado. Ok? O uso composto ele é mais informal. O cliente já tinha saído. Isso é mais informal. Mais formal você usar o saíra. Só que poucas pessoas utilizam o pretérito mais que perfeito. E lembra da aula de ortografia? Mais que perfeito tem hífen, ok? Pretérito imperfeito do modo subjuntivo. Você conjuga utilizando o se, né? É uma probabilidade, o modo subjuntivo ele traz uma hipótese, uma dúvida, uma incerteza, e o pretérito imperfeito do subjuntivo ele traz de maneira até mais evidente essa ideia de possibilidade, essa ideia de dúvida, de probabilidade, de desejo, de sentimento, enfim. Por mais que seja uma ideia de pretérito, ele pode remeter tanto ao presente, quanto ao passado, quanto ao futuro. Se eu tivesse tempo, faria faculdade novamente. Está associado ao presente. Porque ele está falando essa ideia relacionando ao presente dele, à vivência presente dele. Não havia na loja nada de que não gostássemos. Ou seja, está se relacionando ao passado, só que está conjugado no pretérito imperfeito subjuntivo. Talvez ele pudesse aparecer amanhã, se não fosse tão teimoso, está associado ao futuro. Sacou? Então, a conjugação no pretérito imperfeito do subjuntivo pode trazer aspectos de outros tempos. Professor, eu achei interessante. Pretérito imperfeito do subjuntivo.
Paralelismo. Eu já falei na aula de paralelismo muito, que isso é muito relevante em redações. E aqui a gente vai ver alguns exemplos. Ó. Se o governo investisse mais na educação, a sociedade ganhará. Completamente errado, né, gente? Você utiliza o pretérito imperfeito do subjuntivo, depois o futuro do presente, não faz sentido. Você quebra a lógica, você quebra o paralelismo. Vamos consertar? Vamos. Se o governo investisse mais na educação, quis manter o pretérito imperfeito subjuntivo, a sociedade ganharia. Futuro do pretérito. Mantive paralelismo. Professor, não gostei desse exemplo. Então, quando o governo investir mais na educação, a sociedade ganhará. Então, se você traz futuro numa ideia e futuro na outra, você tem o paralelismo. Perceba, na primeira correção eu utilizei o pretérito imperfeito subjuntivo e o futuro do pretérito. Pretérito, pretérito. Na segunda eu mantive futuro e futuro. Agora jamais pretérito e futuro. Ok? Senão você quebra o paralelismo sintático. Semântico também. O futuro do modo subjuntivo, ele vai indicar uma eventualidade. Uma coisa que pode acontecer no meu futuro. Se eles mantiverem a palavra, não teremos problemas. Quando eu falar com Maria, isso será resolvido. A forma do infinitivo pessoal e do futuro do subjuntivo vai ser sempre a mesma para verbos regulares, gente. Se eu vender o carro, é o futuro do subjuntivo. Ao vender o carro, é o infinitivo pessoal. Então, quando eu conjugo o verbo no futuro do subjuntivo, eu estou usando o infinitivo pessoal, relativo a uma determinada pessoa. Isso para verbos regulares. Para verbos irregulares é diferente. Ó. Se eu vir o carro, é o futuro do subjuntivo. Agora, o infinitivo pessoal do verbo ver é ver, ao ver o carro. Isso é verbo irregular, ok? Como que eu vou conjugar o verbo irregular ver no futuro? Quando eu ver? Não. Quando eu vir o carro, ok? Já terminou, professor? Não acredito. Terminamos já. Vamos fazer alguns exercícios. A gente encerra, a gente mata a aula de verbo, mas na próxima aula, a aula de embreagens verbais, eu vou chamar um mecânico, vou chamar uma professora de autoescola, a gente aproveita, tira a carta via EAD, porque vai dar muito bom tirar a carta em EAD. A gente vai falar de embreagens, a gente já vem, eu dou aula dentro do carro, o que vocês acham? Acho que é legal, né, dar uma aulinha dentro do carro. Eu queria exercício 1 da Unifor, não faço a mínima ideia onde seja. Eu queria que as palavras me gorjeassem. Manuel de Barros. Assinar a alternativa em que se encontra a correta interpretação para esse verso do poeta pantaneiro. Ele não deseja que as palavras o irritem. Eu queria que as palavras me gorjeassem. O que é gorjear, gente? O que é gorjear? Gorjear é um verbo utilizado para ratificar, ou seja, para confirmar um determinado sentimento. Nossa, me gorjear, transmitir justo aquilo que eu estou sentindo. Ok? Ele quer cantar como passarinho na gaiola. Ele quer palavras que transmitam exatamente o que ele sente. Sim, esse é o significado de gorjear. Ele não quer que as palavras o denunciem. Nada a ver, gente. Não é? Diz que denuncia. Ele quer gorjear e não falar. Não, ele quer que as palavras gorjeiem aí. Sacou a diferença? Difícil essa questão, né? Exercício 2 da fama é minha do meu coração. Era a mesma voz que 4 meses antes se dirigira. Olha aqui. Pretérito mais que perfeito. O que é um pretérito mais que perfeito? É um pretérito que ocorre no passado de um passado. É um fato passado com relação a outro fato passado. O verbo destacado foi utilizado no pretérito mais perfeito a fim de indicar um fato no passado anterior a outro fato também no passado. Olha aí como que é fácil entrar na famema, gente. Vem pra famema, vem ser capeta de Marília. Muito grande, não quero isso. Exercício 4 da Facisa. Um crime não é um crime se o autor nasceu no lado errado da vida, cresceu dentro da miséria e não conheceu os suportes básicos de uma família regular, de uma escola capaz de tirá-lo ou tirar-lhe. Tirar ele é objeto direto, então não é lhe é objeto indireto. Então tirá-lo, porque eu estou falando de autor, então está no masculino, então é tirá-lo, não tirá-lá. Então tirá-lo da ignorância e do convívio com gente de bem. Cidadão de bem. Ok? De acordo com as fábulas sociais atualmente em vigência, pessoas assim não tiveram oportunidade de ser ou serem. E aí? Não tiveram a oportunidade de ser cidadãos decentes. E por isso ficam dispensadas de ser cidadãos decentes.
Aqui, tanto faz, gente, se ser ou serem. Só que perceba que depois, e por isso ficam dispensadas de ser cidadãos. Para manter o paralelismo, você coloca o ser aqui. Mas tanto faz, ser ou serem. Só que como aqui depois ele colocou um ser, você tem que colocar o ser aqui também para ser paralelo. Ok? Ninguém as ajudou. Ok? Ninguém lhes deu o que faltou em sua vida. Alternativa B de bola. Exercício 5 da CAF, uma instituição militar. Assinar a alternativa correta contra o emprego dos pronomes pessoais e das formas verbais. Fica frio, porque nós iremos contigo ao colégio falar com a professora do teu irmão. Tá tudo certo aqui. Fica frio. Venha participar do mutirão da esperança e traga tua contribuição. Florianópolis te espera e conta com sua boa vontade. É trague, não é tragar, né? Senhor, tragar? Você está fumando, professor? Preste atenção ao que vou te dizer. Não, né? No que vou te dizer agora. Esquece-me. Não, esqueça-me. Tá errado. Organize a papelada, organize a papelada. Uma ideia modo imperativo, então organize. Então está errado. Exercício 6 da Facisa. Me dá uma esmola? Por que não vais trabalhar ao invés de ficar pedindo? Estou pedindo esmola e não conselhos. Toma, cala a boca. De acordo com a norma gramatical, há inadequação nos empregos das palavras destacadas no quadrinho 1 e 2. Ok? Passando para a norma padrão, fica. Me dá uma esmola? Primeiro, você nunca começa com próclise em uma frase. Sempre você começa com um verbo. E aqui é modo imperativo, então não é me dá, é dê a mim. O que é dê a mim? Dê-me. Ok? Porque o uso dos porquês é uma pergunta e está no começo da frase, então ele é separado sem acento. Por quê? C. Ok? Eu, professor? Não. Alternativa C. Eu? Não. Exercício 7 é grande. O exercício 8. Assinale a única frase correta no que se refere ao emprego de formas verbais. Alternativa A. Se o candidato decompor esta fórmula, poderá entendê-la melhor. Está errado entendê-la, que não tem acento no E. E segundo, se o candidato decompuser, não é decompor, ok? Se o aluno obter, não, se o aluno obtiver sucesso nas competições locais, poderá participar das regionais. O brasileiro ainda não reaveu, não existe, é um verbo defectivo. Ele reaveu? Não, não tem. Quando o cliente revir este contrato, entenderá melhor seus direitos. Certinho. O político possui mais chances de reeleição se seu discurso satisfizer. Sim, professor. Achei difícil essa questão. Exercício 10 da Unisa. A hidroxiapatita estimula o crescimento ósseo. As células injetadas aumentarão a velocidade dessa formação. Na primeira oração, o verbo está no presente do indicativo, estimula. Na segunda, no futuro do pretérito indicativo, aumentariam. Isso ocorre porque, com o emprego do último verbo, circunscreve-se a informação como uma ação durativa no tempo passado, aumentariam. O futuro do pretérito é uma ideia durativa, ou seja, que durava no tempo passado. Não, isso é o pretérito imperfeito do indicativo. Que não se realizará? Não, pode se realizar. Já concluído no tempo passado? Não é pretérito perfeito. Certo em um tempo futuro? Não é futuro do presente. Futuro do pretérito. Provável de se realizar no futuro? Sim. Alternativa E, de esmola. Exercício 11 do Enem. Cópia rápida fácil. Vai ser bom, não foi? Uma empresa com prêmios internacionais não poderia oferecer menos do que a melhor qualidade de impressão digital do mundo. A rapidez é destacada como uma das qualidades do serviço anunciado, funcionando como estratégia de persuasão em relação ao consumidor do mercado gráfico. O recurso de linguagem verbal que contribui para esse destaque ao emprego, C, das formas verbais no futuro e no pretérito em sequência. Olha aqui, ó. Cópia rápido, fácil. Vai ser bom, não foi? Esse vai ser bom, vai ser, é a locução verbal para será, que é uma forma no futuro.
não foi, foi é pretérito do perfeito. Pretérito perfeito do indicativo. Então você traz um contraste entre futuro e presente. Você quer falar para o seu consumidor, vai ser bom, não foi? Essa ideia, tipo assim, vai ser e já foi. Traz uma ideia de dinamicidade, de rapidez. Quer dizer que a impressão é rápida. Então, o que traz essa ideia de rapidez no meu anúncio publicitário é esse jogo verbal entre um verbo no futuro e um verbo no pretérito. Ok? Perto de você. Sugestãozinha de tarefa para vocês. Qualquer dúvida a gente encerra hoje as aulas de verbo. Próxima aulinha, aula de carro, embreagens verbais. Eu fiquei de colocar uma musiquinha para vocês, né, sobre verbos impessoais. Vamos colocar então uma musiquinha sobre verbos impessoais para vocês. A musiquinha do professor Nosli, vou mostrar os direitos autorais, ok? Então vamos lá. E perguntaram sobre os verbos impessoais, se tem plurais. Eu disse não, 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 se impessoais. Não tem pessoas, e sem pessoas sujeito não há. Verbo haver, verbo fazer. Sem pessoais não tem plurais. Eu disse não, 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 no singular. Terceira pessoa, verbo haver no sentido de existir. Não vai, não vai, não vai, não vai esquecer dos fenômenos da natureza que também são impessoais. Senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui pra estudar. Senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui pra estudar. E perguntaram sobre os verbos impessoais, se tem plurais. Eu disse não, 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 sim, pessoais. Não tem pessoas, e sem pessoas sujeitos não há. Verbo haver, verbo fazer. Se temporais não tem plurais. Eu disse não, 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 no singular. Terceira pessoa, e verbo haver no sentido de existir. Aquele abraço, até a próxima aulinha, embreagens verbais. Beijo, meus pupilos! Qualquer dúvida, me liga.